Amém? Graça e paz. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Quem? Levanta a mão para me ver. Ai, mentira, não tem não. Todo mundo de casa? Glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui conosco mais uma quarta-feira para ver uma água. Estou só um pouquinho nervosa. Todo mundo já me conhece, né? Não vou me apresentar hoje não, tá? Vou fazer diferente. Amém? Todo mundo já... Ô menino, põe uma musiquinha aqui, porque parece que tá meio assim... Meio assim, né? Nossa, meio no suspense. Sou boazinha. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Uma palavra que o Senhor falou no meu coração. E eu creio que vai falar com vocês também. Porque eu acho assim... Se eu apanhei, eu não posso apanhar sozinha, né, gente? Alguém tem que apanhar comigo. Vocês concordam? A gente tem que compartilhar, né? O bom ou o ruim. Então, estou brincando. É uma palavra de Deus. Se eu achar aqui, quem diz o pastor, o homem acho que sumiu da minha Bíblia, que achei. O que eu quero falar para vocês nessa noite. Sobre alguns processos. Aí vocês vão falar para mim assim, de novo, sobre processo, né? Processos e mais processos. A nossa vida é formada por processos. A gente acaba de vencer um, a gente entra outro, e acaba de vencer uma etapa, a gente entra em outro processo. E a nossa vida é formada por processos. Mas, além dos processos, ela é formada por um propósito. Nós temos um propósito, eu não sei qual é o seu propósito de vida. Às vezes, a gente fala assim, né? A gente escuta falar, o meu propósito agora de vida vai ser ter uma vida fitness. O meu propósito agora, enquanto eu não comprar um carro, o meu propósito de vida agora é me casar. Não, é esse o meu propósito. Existem vários propósitos na vida. E eu procurei na Bíblia o que significa propósito, de repente ainda você não entendeu. O propósito é uma intenção de fazer algo, um projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, com uma finalidade. Esse é um propósito. E a gente escuta a palavra propósito, a gente acha que é só propósito na igreja, propósito é só com Deus. Não, o propósito na nossa vida, todos nós temos um propósito de vida. Só que existe também o propósito com as coisas de Deus. E nessa noite eu te convido para... Como a gente louvou aqui, né? Eu quebro o meu vaso. Então, se você louvou isso, eu quebro o meu vaso, eu te convido nessa noite a realmente quebra o seu vaso. E o que é quebrar o meu vaso? É quebrar o seu eu nessa noite. Você é um vaso do Senhor. Então, se quebre mesmo. Aqui você vai deixar, de repente, o seu achismo, né? O que a gente tem formado na nossa cabeça, as nossas ideias, de repente, nossos propósitos materiais têm sido maior do que o nosso propósito espiritual. Então, nessa noite, eu te convido a quebrar mesmo o seu vaso. E ligue a sua mente no seu propósito espiritual. Quem tem um propósito não negligencia o que mais importa. Porque se eu tenho um propósito e eu estou fiel naquele propósito, vamos supor, de comprar um carro, até o final do ano eu tenho o propósito de comprar um carro. Se aquilo é importante para mim, se aquilo nasceu no meu coração, eu vou poupar de todos os lados, eu vou tentar juntar dinheiro daqui, eu vou me mover para que aquele propósito aconteça. E se ele for realmente para mim, é importante para mim, eu não vou negociar nada do que eu coloquei para cumprir aquele propósito. Quando a gente tem algo muito importante, a gente passa por cima de qualquer coisa. Não, é aquilo, até que a gente alcance aquilo. Isso é você ter um propósito na sua vida. E com Deus não pode ser diferente. Quando eu tenho um propósito, eu não sei qual é o seu, mas eu tenho o propósito. O meu propósito de vida é ir morar no céu. E no meio desse propósito de chegar lá, eu vivo para que eu chegue lá, para que eu alcance lá. Então, o meu propósito de vida é chegar lá. Eu vou passar por alguns processos. E é sobre esses processos que a gente vai falar nessa noite. Só que o tema não tem a ver com o propósito, nem com o processo. Queria que os meninos colocassem o tema. Deu para fazer? Que lindo! Esteja preparado. E aí a gente olha, esteja preparado. Não é você estar em posição de santo esperando o seu propósito de ir para o céu chegar.
Esse estar preparado é você se preparar durante os seus processos para que você cumpra o seu propósito. E durante esse processo vai existir uma promessa. E qual que é a promessa que eu e você temos? Que Ele virá nos buscar. Então eu tenho um propósito de ir para o céu, eu tenho uma promessa que Ele vai vir me buscar. Só que dentro de tudo isso aí, tem os processos que eu preciso vencer. Que sou eu que vou passar por Ele, ninguém vai passar por mim o que eu preciso passar. E esses são os propósitos, Deus nos direciona para que a gente esteja preparado para aquilo. Então, vai vir várias vezes, venci um. Não descansa não. Esteja preparado que vai vir o próximo. Não descansa não, porque vai vir outro. E a nossa vida é formada assim. E eu vou falar hoje de 3 homens da Bíblia que foram chamados para um propósito. E vocês vão entender para frente. Vamos lá. Primeiro homem que Deus falou ao meu coração foi Jonas. Eu vou ler o verso Jonas 1, verso 2, para quem estiver anotando. Fala assim: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Deus aqui chamou Jonas, todo mundo já deve conhecer a história, para que ele fosse aquela cidade de Nínive para um propósito de Deus, para que aquelas pessoas fossem salvas. E aí eu tinha estudado e visto que Jonas ficou com medo, porque aquele povo, era um povo meio violento, um povo meio... Só que hoje, eu lendo em outro lugar, me veio, falou ao meu coração, Jonas não quis ir para Nínive, porque ele odiava aquele povo. Porque Jonas não aceitava o que aquele povo tinha feito contra os israelitas. Então não é porque ele tinha medo daquele povo. É porque ele ficou indignado, mas aquele povo não vale nada e eu vou lá. Então Jonas tinha um coração endurecido com aquele lugar a qual Deus mandou ele cumprir um propósito. Só que aí a gente conhece a história, Jonas meteu a migué que desviado do caminho, e a gente sabe que ele foi parar lá no grande peixe, sabe que tudo aconteceu, mas o propósito se cumpriu. Então quando a gente corre do propósito, eu falo para você que ele não vai deixar de se cumprir. Ele vai se atrasar na sua vida, mas que ele vai se cumprir, ele vai. Você querendo ou não, ele vai se cumprir. Então, quando a gente tenta correr dos propósitos que Deus coloca no nosso coração, a gente está só tentando atrasar o que Deus já prometeu para mim e para você. Ele já falou que o propósito é esse, mas aí eu me esquivo, mas aí eu enrolo, mas aí eu finjo demência, mas daí eu não vou, e aí eu falo que eu não consigo, e aí eu volto para trás. Tudo bem. Uma hora ou outra ele vai se cumprir. Você só vai atrasar ele. Então é uma escolha minha e sua. Quando eu me preparo agora e encaro o meu propósito, ou eu fico tentando correr, enrolando, e aí essa preparação vai doer mais, porque quanto mais a gente enrola para cumprir um propósito, mais a gente sofre nele. Então, que nós possamos estar preparados. E Jonas, ele correu do propósito, porque ele não tinha um coração preparado para aquele propósito que Deus chamou. Então, nessa noite eu te convido, primeira coisa, prepare o seu coração. Porque no nosso processo, nos nossos processos, tanto falando materialmente, humanamente, tanto espiritualmente, há processos em que a gente vai colocar um objetivo naquele processo, aqui na terra, e vai aparecer todo tipo de gente no nosso caminho. E há coisas espirituais que a gente vai falar assim, não, é para Deus, é mais suave, né, Senhor? Vai mais fácil, porque é para Deus. Porque eu estou orando, estou jejuando. Não. Vai aparecer de tudo no meio do seu processo para cumprir o seu propósito. Aqui ou lá fora. Só que o que as pessoas fazem para você, não pode mudar quem você é em Deus. Não pode mudar o seu caráter, não pode endurecer o seu coração. Então nós precisamos ter um coração preparado
para que quando alguém fizer algo que eu não goste, ou algo que eu não aceite, ou algo que eu não concorde, isso não é problema meu, isso não cabe a mim. O que cabe a mim é eu continuar o meu processo para cumprir o meu propósito. Com um coração como? Então eu vou fingir. Não. Você vai buscar um coração igual ao de Jesus. Você vai buscar perdoar, você vai buscar amar, você vai... Porque, gente, o problema dos outros não é problema nosso. O que as pessoas já acham a meu respeito, vocês me perdoam, mas não é problema meu o que as pessoas já acham a meu respeito. O que as pessoas falam, eu não posso ficar preso naquilo, a tudo à minha volta e esquecer do meu processo. Eu preciso focar que o meu coração precisa estar nele. Se a pessoa sente de mim, não importa, o que importa é o que eu sinto dela. Eu preciso ter um coração preparado para amar mesmo quando a pessoa me odeia. E nós, seres humanos, não conseguimos viver isso. É muito difícil a gente sorrir para quando uma pessoa está querendo te apunhalar pelas costas. Mas sabe quando a gente consegue amar todo mundo? Tipo, de repente, lógico, a gente é carne, vamos ser também, né? A gente vai ficar chateado. A gente vai levar um baque assim, mas aquilo não pode endurecer o seu coração. Porque todos os dias a gente tem que buscar um coração de Jesus. Você já pensou se no primeiro baque Jesus fechasse o coração dele? O que seria de mim e de você hoje? Olha o que Jesus passou, e Ele não passou por acaso, passou para que eu e você veja que é possível perdoar. É possível cumprir o propósito sem passar por cima de ninguém. É possível você cumprir o propósito amando todo mundo. É possível. É possível eu cumprir, eu já falei na outra ministração, é possível eu cumprir o meu propósito sem pecar. É possível. Ele nos garante isso, que é possível, se eu estiver nele. Então, o primeiro passo, prepare o seu coração, porque nos seus processos vão querer te derrubar. Vão querer te paralisar, vão querer te caluniar, vão querer jogar um monte de entulho em cima dos seus sonhos, vão querer falar que não dá certo. Mas se o seu propósito estiver em Deus, não tem quem possa te parar, a não ser você mesmo. Então nós precisamos ter um coração preparado, um coração igual ao de Jesus, para que quando as coisas venham, o meu coração é dele e ele está no controle. Uma coisa que nós ouvimos terça passada, que eu vou falar aqui, que ficou no meu coração. Deus não está preocupado com as suas reclamações. Eu já falei isso, desculpa, vou falar de novo. Ele está preocupado com as suas orações. Então chega de reclamar para Deus, porque eu já falo disso todas as vezes. Você não é um coitadinho, você não é a última bolacha do pacote. Nós precisamos nos posicionar e buscar ter um coração igual ao de Jesus. E ninguém pode te dar isso a não ser Ele. Não há nada que a gente busque que vai suprir isso a não ser Ele. Segundo homem que eu vou falar para vocês. Então, primeiro, prepare o seu coração. Segundo, lá em... Ai, Jesus, está para cá. Lá em Juízes 6:13, vai falar de Gideão. Gideão foi chamado. Eu vou até ler aqui, para mim não falar. 6:13 fala assim: quando Jesus, você é corajoso e o Senhor está com você, quando Deus chama ele. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer? Gideão foi chamado, e sabe por que ele recusou a primeira instância? Porque ele estava preocupado só com as promessas que tinham feito. Vai lá, Deus é contigo. Vai lá, Deus te capacita. Vai lá, você consegue. Deus é contigo, nada vai te faltar. Gideão estava lá, desesperado, naquele lugar que nem era para ele estar, malhando o trigo lá onde pisava a uva, com medo. Porque ele falava assim, cadê o Deus que vai cuidar de mim, que vai cuidar do meu povo, que vai me dar tudo, que não vai deixar a gente passar? Agora esse Deus vem falar para mim, vai lá lutar com aquele povo? Cadê esse Deus das promessas?
E quantas vezes nós recuamos porque a gente entende o evangelho da promessa. Deus vai te dar, Deus vai fazer. E quando não acontece, você recua e fala, deixa meu propósito para lá, porque Deus falou que ia cuidar de mim e não está cuidando. Então aqui, Gideão recusou não, teve medo ao primeiro chamado. Porque ele estava focado somente nas promessas que aquele povo tinha recebido. Que Deus era com ele, todo-poderoso, Deus ia cuidar do povo. E Deus estava, e realmente Deus estava. Mas havia processos que precisam ser passados. E fases que precisam ser vencidas. Gideão aqui estava preso só na parte boa da história. E ele não se atentou que o próprio Deus falava, vai lá, você é forte e corajoso. E quantas ministrações a gente escuta aqui de atos proféticos, você pode, você consegue, você é corajoso. E no primeiro processo difícil, você olha e fala assim, mas cadê Deus que falou que ia me ajudar? Ei, Ele está contigo. Mas o processo é você que tem que vencer. Tudo é uma preparação. Tudo é uma preparação. Quem aqui já jogou Mario? Todo mundo, né? Gente, a primeira fase é mó bobinha, mas ainda você morre umas 3 vezes. Aí você pula para a segunda. Não, eu falo quem joga a primeira vez, né? Até você conhecer a fase. Aí você vai para a segunda, é um pouquinho mais difícil. Aí você passa, porque já pegou o jeito do negócio. Daqui a pouco chega o chefão, você morre umas 15 vezes o primeiro chefão. Aí, depois, na hora que você volta a jogar, o primeiro chefão você passa facinho, você nem morre mais. Mas aí chega o segundo chefão, você morre umas 30 vezes. Aí depois você já passou a primeira vez, você já pega o macete, você passa rapidinho. Não é assim? A nossa vida é igual o joguinho do Mario. Todas as vezes você lembra disso, tá? A nossa vida é o joguinho do Mario. A hora que você passou, peraí, a outra é um pouquinho mais difícil. Mas é para quê? Para você desistir? Não, é para que você esteja preparado no meio do seu processo. É tudo uma preparação. E aí vai de mim e de você aceitar e estar preparado. Porque nosso Jesus é tão bom que Ele não força nada, Ele não pega ninguém à força. Ele fala, vem, você quer vir? Ele vai te preparar. Porque seria muito bom se fosse assim, né? Um propósito lá, eu faço o que eu quero, mas o propósito está lá, eu vou chegar lá, Ele vai vir buscar. E o que eu aprendi enquanto eu estava aqui? E o que eu me tornei no meio do meu processo, no meio de todas as coisas que eu passei? Quem eu me tornei? Ninguém, é uma pessoa de antes. Qual que é a graça da vida? Não é à toa que a gente vai para a escola todos os anos, até se formar. Aí é opcional a faculdade, glória a Deus, né? Se fosse obrigatório, nós também. Mas não é à toa, é um processo, é uma preparação para que a gente entenda que a gente precisa ter disciplina, que a gente precisa cumprir horários, para que a gente precisa ter regras. Tudo é uma preparação. E aí a gente acabou a escola, pronto, agora eu sou livre. Não! Vem para o reino, que aqui também tem regras, tem limites, tem coisas para se cumprir, para que a gente vença processos para chegar no propósito. E Gideão teve medo. Teve medo porque ele estava preso nas promessas. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, que Deus falou no meu coração. Eu tenho um propósito de comprar um carro, como eu falei. Mas não se preocupem nem em tirar a habilitação. E aí fica, Senhor, o Senhor falou que esse ano me daria um carro. Senhor, o Senhor falou que esse ano, você vai comprar o carro. Mas tudo que começa errado, termina errado. Tudo que você faz pulando processos, vai dar errado lá na frente. Aí, outra coisa que eu marquei aqui. Senhor, esse ano eu vou casar. Mas não se preocupe em selecionar uma esposa, não se preocupe em selecionar um marido para que vá a um casamento. O Senhor falou que eu vou casar. Cada qualquer coisa que aparece na vida, depois do casamento acontece o quê? Vira nada. É um ano, o casamento acabou. Porque não se preocupou em procurar algo, em se preparar, em ver se era de Deus. Tudo tem uma preparação para que dê certo lá na frente. Eu tenho o sonho de ir morar fora do país.
Você está guardando um dinheiro, porque precisa ter dinheiro para você entrar em outro país? Você está indo atrás do seu visto para que você entre tudo legal? Ou eu vou fazer gambiarra e neguinha assina aqui, e eu falo para o fulano lá me emprestar dinheiro, e faz aquela gambiarra e puf, entrei. Gente, aonde que Deus está nesse negócio, pelo amor do Senhor? Se prepare. Quanto eu preciso para ir? É 5 mil, então eu vou trabalhar para me juntar, eu vou fazer as coisas certas, porque aonde há mentira, Deus não está no negócio. Aonde tem gambiarra, Deus não está no negócio. Você pode enganar todo mundo, você pode enganar o pastor, você pode enganar as pessoas, você pode enganar sua mãe, mas, eu enganei e fluiu, eu fiz. Não vai longe. Não vai longe. Começa na verdade. O processo é dolorido, é difícil. Às vezes as pessoas vão te chamar de louco. Nossa, mas todo mundo já comprou, todo mundo já fez, você está aí ainda. Comece devagar. Adão foi formado grande, homem. Na primeira tentação ao pecado, o que aconteceu com ele? Caiu. E sabe o nosso Jesus? Ele nasceu pequenininho no ventre. E foi passando por processos, por processos, por processos, por processos. Foi para o deserto, venceu várias tentações. Porque ele venceu vários processos, aprendendo cada processo. Que os fez vencer todas as tentações. Então não queira começar grande. Mas eu sou coitadinho. Ei, você não é coitadinho. Na sua simplicidade, comece pequeno. Comece devagar, semeando a verdade, porque aonde a verdade, ali ele vai estar. Aonde tem princípios, aonde tem fundamento, pode demorar 5, 10, 15 anos, mas ele está ali e vai permanecer. Então, nós precisamos entender, igreja, que o processo, assim como nós louvamos, eu quebro o meu vaso, vai doer. Vai ser demorado, não vai ser no meu tempo, mas há um processo. Quer ver? Eu vou falar para as mulheres. Engordar é rapidinho, né? Emagrecer. Jesus, é um processo que não acaba nunca, meu Deus. E passa fome. Vem falar que não passa, que tem dieta que não passa fome, que é mentira. Você quer emagrecer, você vai passar fome. Não tem esse negócio de falar, tem dieta que... Mentira, há um processo. Mas se eu quero chegar lá, eu preciso passar por esse processo. E alguém pode passar por mim? Não, é eu que tenho que passar. Porque foi eu que comi. Foi eu que engordei, agora é eu que tenho que correr atrás do meu prejuízo. Tudo na vida há um processo. E quando a gente começa do modo certo, ele é mais difícil. Sabe, servir a Jesus do modo certo é mais difícil. Porque se eu entendi que eu tenho uma promessa que Ele vai vir me buscar e que eu tenho um propósito de ir para o céu, eu preciso começar de baixo. Como? Me esvaziando, tirando o meu eu, me limpando, me lavando, para que Ele conduza a minha vida. Não adianta eu vir cheia de bagagem, cheia de matula e falar, agora eu sou crente, vamos Jesus, faz o que o Senhor quiser. Com a minha bagagem, com as minhas coisas nas costas, com o meu passado, com as minhas vontades, com o meu eu, do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Eu não vou permanecer, porque eu não passei por um processo de limpeza, de transformação. E é um processo que também dói. É um processo que, de repente, você vai fazer, que nem eu, que eu falo para o Johnny, que nós estamos na igreja, nem sei, desde que ela existe, 15 anos, e há 10 anos que eu me converti. Porque a gente vem cheio de mania, cheio de costumes, a gente acha que a gente é crente, mas quando a gente entende, espera aí, o processo, o negócio é mais embaixo. Espera aí, o processo é mais difícil. Eu preciso gerar alguma coisa, alguma coisa tem que mudar. Aí você começa com um processo mais profundo, e aí você começa de novo. E aí no meio do caminho a gente dá uma desbaratinada, e depois a gente, espera aí, eu tenho, tenho um propósito, espera aí, vamos voltar. E a gente começa de novo, do zero. E vai. E na nossa vida tudo vai ser assim. Todos os processos vai ser assim. Avião. Vamos para o último homem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Chega, eu estava sozinha aqui por um minutinho.
1 Samuel. Esse homem aqui é de Jesus, hein? 1 Samuel 16, 13. Onde vai falar de Davi. Lá em 16, 13 fala assim: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. Davi foi um homem que foi chamado, foi ungido, não recuou ao seu chamado. Mas por que Davi não, em nenhum momento falou, ele não teve argumento com Deus. Sabe por quê? Davi entendeu o propósito, mas ele não se preocupou com a promessa de ser rei. Ele não perguntou que quando, para que dia, para que mês, que é a minha promessa. Ano que vem eu assumo o reinado? Ano que vem eu vou ser rei? Que hora que vai acontecer? Eu posso lá pegar minha coroa? Ele só entendeu que ele tinha um propósito na vida dele. E que no tempo de Deus, aquele propósito ia se cumprir. Só que nesse meio tempo, Davi não ficou ocioso, agora eu fui ungida rei, agora eu posso descansar. Eu não preciso mais ir lá, cuidar das ovelhas do meu pai, eu não preciso fazer mais nada, é só descansar, porque na hora que o cara falar, vem, eu vou assumir o posto. Davi entendeu que a vida dele continuava, e ele não ficou preso na promessa que você vai ter, que você vai receber, que uma hora você vai ficar rico, que uma hora Deus vai te dar, que o seu balde vai transbordar. Ele só entendeu que tinha um propósito a se cumprir. E enquanto o propósito não foi cumprido, dele se tornar rei, ele continuou com um coração preparado, continuou se preparando, matando urso, matando leão, continuou na simplicidade, porque ele entendia que no tempo de Deus, o propósito ia se cumprir. E outra coisa que me chamou a atenção, para a gente ver como que Davi tinha um coração preparado. Samuel chegou lá, chamou todos os irmãos. Eu creio que Davi deve ter ficado sabendo. Só que aí não tem mais ninguém? Tem um lá, manda chamar. Se é eu e você, o que a gente ia falar? Agora eu não vou. Por que me deixou por último? Eu sou menos importante que eles? Agora eles que se virem lá, não é bom? Só eu que ia pensar assim? Tem mais alguém que ia pensar desse jeito? Por que não me chamou junto com eles? Agora que eles não servem, vai chamar eu. Não, agora eles que vêm aqui onde eu estou. Não é assim que o seu coração age no primeiro momento? O pastor chamou fulano. Então. Aí na outra semana, fala, eu fulano. Mas não me chamou na primeira reunião, agora também na segunda eu não quero. Se vira com quem estava na primeira, porque eu não sou resto. Davi tinha um coração preparado. E quando falou, vem, ele foi e eis-me aqui. Sem argumentar, sem reclamar, sem murmurar, porque foi o último a ser chamado. Isso é ter um coração preparado. Não é à toa que ele é chamado segundo o coração de Deus. Porque não perde tempo se preocupando nos porquês da vida. Nós perdemos muito tempo querendo saber o porquê, para onde, e por onde, e por causa de quê, e não. Tem um processo a seguir, a gente precisa só confiar que Deus está no processo, e que o meu propósito é maior que todos eles, e eu não posso perder tempo com ladainha, com picuinha, com mimimi, com nananã, porque é Ele que me sustenta. Perdemos muito tempo porque falamos de mim, é porque não me falou, é porque não chamou. Ei, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? De repente o seu propósito é somente ser amigo de todos. Amém, é o seu propósito, mas eu sinto te falar que você vai se frustrar, que você vai desistir do seu propósito. De repente o seu propósito é ser apenas mais um na cadeira. Só mais um membro. Glória a Deus, o seu propósito é esse, fique firme nele.
Mas existe algo maior que Deus quer fazer comigo e com você. Existe algo maior quando a gente alcançar o propósito. Ele quer nos preparar numa escadinha. Para que a gente chegue lá preparado. Porque a gente não vai chegar no céu para descansar, tá? A gente vai chegar lá para trabalhar. E aí não reclama, se lá você não fizer nada, porque você não se preparou para trabalhar no céu. E eu quero ter um cargo bem bom lá no céu, por isso que eu estou me preparando. E não falo se preparar de ter cargo na igreja. Não falo de preparar de ter nomes, de ter cargos na sua empresa, de ter 5, 6, 7 faculdades. Não é essa a preparação. A preparação que eu estou falando é de ser uma pessoa com o caráter de Jesus. De ser uma pessoa com o coração de Jesus. Servindo na igreja ou não servindo na igreja. A sua preparação é para a eternidade. Não é para a obra terrena. A sua preparação é para semear no reino. É claro, quando a gente semeia lá, reflete aqui. Mas a minha preparação é para ser uma pessoa melhor com as pessoas. É para ser uma pessoa que reflete a imagem de Jesus. Essa é a preparação a qual, de repente, eu passo por uma coisa. Aquilo é para mudar algo em você. Nossa, mas esse tombo foi feio. Peraí. Mas algo em mim tem que mudar com esse tombo. Não é as pessoas que à minha volta que vai mudar. Ah, mas fizeram com você. Algo em mim tem que mudar com o que fizeram comigo. E esse algo a mudar não é algo para ruim, de vingança, de fazer e pagar com a mesma moeda. Tem que gerar uma mudança de transformação para o reino. Se fizeram algo comigo, se falaram algo de mim, peraí, porque algo tá estranho. Algo eu preciso mudar. Eu não estou me parecendo com Jesus, então eu preciso estreitar um pouquinho mais. Eu preciso mudar, eu preciso me calar, eu preciso falar, eu preciso não ir, eu preciso ir. Tudo isso, quem vai nos revelar? Não é o seu líder, não é o seu pastor. É o Espírito Santo que vai te falar. Aonde ir, a hora de falar, a hora de calar. Mas para que você escute o que Ele está te falando, eu e você precisamos estar ligados com Ele. Senão nada disso acontece. Então você está vendo como que a preparação dos processos para o propósito que entra no meio das promessas não é tão simples assim? Tudo que você aprende, tudo que você entende o porquê e o propósito, você vai cumprir mais fácil. Então nós precisamos entender para que das coisas. Primeiro, qual é o meu propósito? O que eu quero? Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Quem eu quero ser? Você precisa se autoavaliar. O que eu estou fazendo aqui? É só isso mesmo? É essa pessoa aqui? É isso que eu construí? E é isso aqui? Beleza, se esse é o seu propósito de vida. Cada um sabe aonde põe o pé. Mas não, eu não nasci para isso. Eu quero mais. Eu não nasci só para isso, eu tenho que buscar mais em Deus. Peraí, Deus vai me dar mais, então eu tenho que me preparar melhor. E como nós aprendemos ontem, né, pastor? A preparação está onde? Não tem como. Isso aqui é a receita para a vida toda. Quer se preparar para qualquer coisa na sua vida? É na palavra. Deus te chama por quem você é. E não pelo que você faz. Ele não está preocupado com o tanto que você está produzindo. Ele está preocupado com quem você está sendo, aonde você está passando. Não se preocupe em produzir muito, não. Se preocupe em ser. Porque quando você for quem Deus chamou você para ser, você vai começar a produzir sem nem perceber o que você está fazendo. Porque é Ele que vai te fazer produzir. Amém? Eu não vou acabar 10 horas igual aquele dia não, tá, igreja? Em nome de Jesus. Eu queria que vocês se colocassem de pé um minutinho. Esteja preparado, igreja. Prepare
Vamos preparar o nosso coração. Vamos tirar os olhos das promessas. É muitas promessas, sim. Ele tem várias promessas. Mas começa a focar no propósito. Foque no propósito que as promessas virão sem você nem perceber. Porque a gente corre tanto atrás de coisas tão pequenas. E quando ele tem para entregar grande, a gente já está fadigado e cansado, já desistiu de receber. Já desistiu porque a hora que ele está para te entregar, você se fadigou atrás das pequenas e perde a oportunidade. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu vou pedir para os meninos colocar um louvor. Eu queria que vocês, não sei se vocês conhecem, é um pouquinho desconhecido, mas meditem na letra desse louvor como uma oração. A minha recompensa é você, Jesus. A minha recompensa é você, Jesus. Declare isso nessa noite, igreja. A minha recompensa é você, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, papai, que possamos viver não pelo que vemos, mas pela nossa fé. Pelo que cremos, papai, porque sabemos que o nosso lugar não é aqui. Sabemos, ó Pai, que estamos aqui de passagem, papai, que o Senhor nos chamou para algo maior, ó Pai, que o Senhor nos chamou para algo que é eterno, Pai. Tire os nossos olhos nessa noite das coisas pequenas, das coisas terrenas, ó papai, e eleva os nossos olhos para Ti, papai, que possamos viver, Senhor meu Pai, crendo, Senhor, em algo maior, crendo na eternidade, papai, crendo, Senhor meu Pai, que precisamos nos reconstruir todos os dias.
chegar para morar com o Senhor, papai. Oh, Deus, porque cremos que o Senhor vai cumprir a promessa de nos buscar. Que a hora vai chegar, papai, que nessa hora possamos estar preparados, papai, com um coração igual ao teu, ó Pai, com uma alma curada, Deus. Oh, papai, com a gratidão, porque o Senhor vai nos sustentar em todo o tempo, que o Senhor vai guardar a nossa vida, que o Senhor vai derramar bênçãos abundantes, mesmo sem merecermos, mesmo quando não esperarmos, papai. Oh, Espírito Santo, te agradeço, papai. Te agradeço porque a nossa recompensa é o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Aleluias. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar só para mim encerrar. Nos nossos processos, nas nossas fases, a gente vai ouvir bastante não, como eu falei no começo. Nós vamos ouvir bastante palavras que vão, assim, às vezes, acabar com o nosso dia. A gente vai ouvir várias coisas que vai nos desmotivar todo o tempo em nossa vida. Só que há uma coisa. Há um dia em que nós temos que nos preocupar. Ouvir aqui de pessoas, não importa. Como eu falei, o nosso propósito não é aqui. Mas pensem comigo, o dia que nós chegarmos lá, e ele falar, eu não te conheço. Então, ouvir de alguém, quem é você? Você não consegue, ó. O que importa no meu e no seu coração é chegar lá e ele falar, entre, filho. Porque quando a gente se preocupa muito aqui com o que falam, com o que pensam, eu deixo de me preocupar o que ele pensa de mim. Então se preocupe em chegar lá e ele não olhar para você e falar, eu não te conheço. Já pensou, igreja? Você vai olhar para você e vai falar assim, o que falaram para mim nem se compara. Por que eu perdi tanto tempo me preocupando com coisinhas? Se preocupe com isso, o dia de chegar lá e ele falar, entre, filho amado. Entre, filho, porque é esse dia que nos importa. É esse dia que a gente precisa aguardar ansioso. É dele olhar para a gente e não nos reconhecer. Amém? Deus abençoe vocês. Pastor.